Paz do Senhor, amados. Aqui quem fala é o pastor Camilo. Sou pastor da comunidade pentecostal Aliança com Deus, aqui em Pirassununga. E eu venho tomar um pouquinho do seu tempo para que você assista este vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para você e para o teu coração. Eu gostaria de deixar 2 versículos da palavra de Deus para você, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e verso 15, que o nosso irmão diácono Rodolfo vai estar lendo nesse momento. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E também em Atos dos Apóstolos, diácono Rodolfo, capítulo 19 e versículo de número 12. De sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Por intermédio desses 2 versículos que lemos aqui, em Atos 5:15 e Atos 19:12, eu venho trazer uma palavra de Deus para você aqui nesta noite. Recentemente eu li um comentário nas redes sociais, especialmente no Facebook, uma pessoa fazendo críticas a algumas igrejas que fazem determinadas campanhas, como, por exemplo, o lenço ungido ou a água orada. Inclusive, esta pessoa se referiu que essas igrejas não são de Deus e muito menos é para que o povo não fique dentro delas, mas saia. Bom, o meu comentário a respeito dessa palavra, que dita por esta pessoa, eu gostaria de frisar o seguinte, que ninguém vem para uma igreja se não for encaminhada por Deus. Jesus diz na sua palavra que ninguém pode vir a Ele se pelo Pai não for concedido. Então, quando uma pessoa ela está numa igreja, ela está ali porque Deus trouxe ela. E se Deus trouxe ela, é para que ela permaneça na casa de Deus. E quem é você para dizer a alguém ou mandar alguém sair de uma igreja? A única pessoa que eu sei que quer que você saia da igreja é o diabo. E pessoas que mandam alguém sair da igreja é usada pelo diabo também. Deus jamais irá mandar você sair de uma igreja. Quando uma pessoa ela sente de congregar em outro ministério, o próprio Deus vai tocar no coração dela e ela, de livre e espontânea vontade, ela vai deixar talvez a igreja que ela está congregando e vai procurar uma outra igreja. Mas dizer que Deus mandou e que Deus falou para você sair da tua igreja, lembre-se, meu amigo, nós somos uma árvore frutífera. Você sabia que uma árvore, quando ela é plantada, ela tem que dar fruto? Jesus disse que de vez em quando ele vem procurar fruto em nós. E se essa árvore não estiver dando fruto, a Bíblia diz, corta-se e lança-se no fogo. Uma árvore, quando ela é replantada, no momento ela sente, ela murcha as folhas e pode ser que até não dê mais fruto. Um crente que ele está numa igreja e ele, por intermédio de uma palavra de alguém, sai, vai para outro ministério sem pedir uma direção do Senhor, ele pode deixar de dar frutos para Deus e Jesus Cristo, ele vem procurar frutos em nós. Muito bem. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que no tempo dos apóstolos, os apóstolos tinham tanta a unção de Deus, que a Bíblia diz aqui em Atos 5:15, que a própria sombra de Pedro, quando os enfermos eram colocados, ele passava, os doentes eram curados. Em outro versículo fala em Atos 19:12, que até os lenços e aventais de Paulo eram levados para ser colocado nos enfermos. Mediante essas palavras, eu quero entender assim. Jesus Cristo disse, estes sinais seguirão aos que crê. E aqueles que crê neste sinal, fará as mesmas obras que ele fez e até maior ainda. Por isso, se Jesus Cristo nos dá essa garantia e esta autoridade, por que não usarmos a nossa fé? Veja bem,
Jesus disse assim: e estes sinais seguirão aos que crê. Tem muitas pessoas que não crê no que Deus pode fazer e muitas das vezes ficam criticando quem está fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa: para você pôr a tua fé em prática, para você crer no milagre, é necessário que você tenha, primeiro, a unção de Deus e que você creia naquilo que você está fazendo. Jesus Cristo, ele cura sim. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no rio para ser curado. O Senhor Deus poderia ter curado ele no mesmo instante. Jesus, quando curou aquele cego, ele mandou que o cego fosse se lavar no tanque. Ora, Deus, ele usa as pessoas e até coisas materiais para nos abençoar. Por isso, eu acho que antes de se fazer uma crítica de alguma campanha, de alguma igreja, é necessário que você, primeiro, observe bem a tua igreja, a igreja que você congrega, porque para você fazer um comentário desse, a tua igreja deve ser uma igreja perfeita. Mas não existe igreja perfeita. Existem igrejas que estão se procurando se aperfeiçoar na presença do Senhor. É necessário que você veja que às vezes o ser humano se preocupa com pequenas coisas, como por exemplo, se preocupam com uma campanha de uma pessoa beber um copo de água orado, ou de ser tocado por algum objeto e crer no milagre de Deus, e nós se esquecemos de outras coisas piores que acontecem dentro das igrejas, como por exemplo, o adultério, pessoas que vivem amasiadas dentro da igreja, que participam de grupos, que participam de ceia, e essas coisas muitos se calam e não têm coragem de falar. Inclusive, esse comentário que foi feito por esta pessoa, eu até gostaria que, da mesma forma que você teve coragem de postar isso numa rede social, você tivesse coragem também de falar contra o pecado abertamente. Por quê? Porque o pecado, ele cheira mal nas narinas do Deus Todo-Poderoso. Use a rede social para falar de Cristo, para pregar o Evangelho. Não use a rede social para afetar a fé de ninguém, para maltratar ninguém, porque nós iremos morar em um céu apenas. Lá não existe 2 céus, não existe 2 povos. O povo de Deus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, se é especial, zeloso e de boas obras, isto é, o céu é para um povo só, um povo lavado, remido no sangue de Cristo. Outro detalhe importante, queridos, que eu queria frisar para você aqui nesta noite, que o que é de Deus não é quantidade, é qualidade. A qualidade é que faz a diferença. Qualidade significa escolhido, quantidade significa monte, montante. Quando você pega tudo de uma vez, significa quantidade. Quando você escolhe, é qualidade. O povo de Deus não é quantidade, o povo de Deus é qualidade. Veja, por exemplo, quando Deus, através de Jesus Cristo, envia as cartas às igrejas da Ásia do Apocalipse, foram enviadas quantas cartas? 7 cartas. E quantas igrejas estavam de acordo e conforme a palavra do Senhor? Apenas uma, que era a igreja de Filadélfia. Esta igreja, ela andava conforme a vontade de Deus. As outras igrejas falavam de Jesus, anunciavam a Jesus, mas uma igreja já tinha perdido o primeiro amor. Outra igreja aceitou a doutrina de Jezabel. Outra igreja deixou o trono de Satanás se prostrar diante deles. Então, note bem, a Bíblia diz que muitos louvam a ele com o lábio, mas o coração está longe. Use a tua inteligência que Deus deu para você ganhar a tua família para Jesus, que talvez muitos ali dentro não são convertidos ainda. E às vezes por causa do nosso mau testemunho, nós deixamos de ganhar a nossa família para Cristo. Seja um crente de bom testemunho, dê testemunho para o teu esposo, para a tua esposa, que seja para os teus filhos. Ganhe ele para Cristo e Deus estará na tua vida cada dia mais e você será um verdadeiro evangelista, ganhador de almas para o reino de Deus.
Que Deus abençoe a todos nesta noite, que abençoe a todos vocês que deram ouvido a este pequeno vídeo que nós estivemos gravando aqui esta noite, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.